literatura. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece nessa casa neste momento. Esta é a nova habitante da casa que adora subir nas coisas. Não, agora não, mamãe. Esse fica aqui. Daqui a pouco ela sobe de novo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Make After Fone com um dia de atraso, me perdoem. Mas esse vídeo, na verdade, a princípio ele não estava muito programado. Mas eu tive questões, muitas dúvidas a respeito do penúltimo vídeo, que eu falava basicamente sobre a questão da depressão, do climatério, da ansiedade. E muita gente me perguntou o que eu tinha feito, como é que foi diagnosticado, como é que isso acontece. Então, assim, eu estudei um pouco, né, para não passar nenhuma informação errada, né. Eu tenho por princípio sempre que um assunto não é do meu domínio, eu sempre busco referenciar com, né, pesquisas, com interrompidos por uma gatinha. O que acontece, gente? Então, voltando ao assunto, eu sempre procuro estudar se eu não sou, se o assunto não é do meu domínio, tá? Então, que isso fique bem claro. Um outro aspecto é que, apesar de eu ser psicóloga, eu não atuo na área clínica, mas eu tenho conhecimento, e sim, até pela graduação, de várias coisas que acontecem com a gente, conosco, durante esse período. Então, eu tenho, aspas, propriedade para falar enquanto psicóloga e enquanto pessoa que está passando por esse momento, por todas essas questões. Fechado esse assunto, o que acontece, gente? Primeiro a gente precisa fazer uma distinção de o que é climatério, o que é menopausa, tá? Então, eu fiz algumas anotações, tá? Então, eu vou ler aqui as referências que eu encontrei. Climatério é o início da capacidade reprodutiva, é o início da perda da capacidade reprodutiva da mulher. Então, é a época em que acontece os fogachos, ou seja, aquele calor infernal que a gente sente. É a época que a gente tem mais oscilações de humor, né? Então, pela deficiência dos hormônios femininos, ou seja, pelas oscilações grandes de hormônios femininos e masculinos, porque não é porque a gente é mulher, a gente não tem a testosterona. E isso pode ser uma das causas, a deficiência de testosterona pode ser uma das causas do cansaço, da falta de apetite sexual. Então, tudo isso exige uma avaliação médica, normalmente feita pelo endocrinologista e pelo ginecologista. Então, não tem como a gente afirmar que, eu tô com déficit disso, eu tô com déficit daquilo. Não, você tem que fazer o exame. No meu caso, por exemplo, a minha testosterona estava, a 10% do normal. Então, por isso, o meu cansaço extremo, né, a preguiça, e o outro hormônio, que é chamado DEA, ele estava tão baixo que ele estava imperceptível ao exame. Então, tudo, gente, é uma questão de você fazer os exames com o acompanhamento correto. Se na sua cidade você não tem um médico, um endocrinologista, vá ao clínico geral, pelo SUS, enfrente a fila, é a sua saúde, tá? Em primeiro lugar. Então, isso é o climatério, gente. Então, voltando. As flutuações do ciclo menstrual. Então, por exemplo, se antes você menstruava de 28 em 28 dias, agora você começa 28, 14, 75, 15, 15. Então, você começa a ter essas alterações. Eu estou nessa fase há mais de 3 anos, faz 4 anos esse ano. Essa fase ela pode durar de 1 a 10 anos, em média, tá, gente? Isso é média de pesquisas, então, não sou eu que estou afirmando, foram médicos que pesquisaram e chegaram a essa conclusão. E
mais algumas coisinhas que a gente também sente nessa época, mais ainda, né? Inchaço, dor de cabeça, enxaqueca, nervosismo, irritação, tristeza profunda e depressão. São casos clássicos do climatério. Então, o climatério é isso tudo. A menopausa significa que há um ano inteiro você não menstrua mais. Então é assim, eu entrei na menopausa. Entrar na menopausa significa que você tem, há um ano você não menstrua mais. Se você ainda continua menstruando, significa que você está no climatério e não na menopausa, certo? Dito isso, linhas gerais, certo? Outra coisa, o que é a ansiedade ou o transtorno de ansiedade generalizada, que foi o que o médico me diagnosticou e a psiquiatra confirmou. Sim, porque para você tratar transtornos de humor muito fortes, sim, você precisa de um aconselhamento psiquiátrico, tá, gente? Novamente, se na sua cidade você não tem, o seu plano de saúde não cobre, vá ao SUS, sabe? Aproveite enquanto ainda nós temos Sistema Único de Saúde e vá, se consulte, passe 6 meses na... Ai, meu Deus, os carros. Passe 6 meses na fila, mas vá ao médico. Só ele pode te dizer se você tem ou não, ok? O que significa, então, transtorno de ansiedade generalizada? Os sintomas, ou seja, irritação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, palpitações, o ataque de ansiedade, você percebe como você tem palpitações excessivas, você tem taquicardia, você tem falta de ar, você tem sudorese excessiva, ou seja, aquele suar frio, tipo, sabe, você começa a suar frio o tempo inteiro. Você tem dores de cabeça e você começa a sentir um aperto no peito, como se você fosse, eu vou morrer, eu vou ter um ataque, eu vou morrer, eu vou ter um ataque, eu vou morrer, eu tenho um ataque. Isso é uma crise de ansiedade, beleza? Crise de ansiedade é diferente de crise de pânico, ataque de ansiedade é diferente de ataque de pânico. Então, todas essas coisas, gente, a gente precisa ter muito cuidado na hora de usar as palavras, porque são coisas diferentes e elas têm sintomas diferentes, e elas têm tratamentos diferentes. E só quem pode diagnosticar novamente é o médico psiquiatra. A ansiedade, na verdade, ela é uma reação normal, gente. Todo mundo tem pelo menos um pouco de ansiedade. Ou seja, isso vem lá do nosso córtex primordial, que não sei o quê, da época que a gente vivia nas cavernas e tudo mais. Ou seja, é um mecanismo de defesa, sabe? É você tentar antecipar as coisas. Então, ela vem para que você consiga agir numa situação de medo. Então, isso é muito normal. O problema é que a gente vive, a pessoa ansiosa, ela vive à mercê do que pode acontecer no futuro. Ou seja, não aconteceu hoje, mas ela acha que vai acontecer. Ou seja, não aconteceu em 10 minutos, mas ela já está prevendo que se acontecer em 10 minutos, isso vai gerar tal coisa, tal coisa, tal coisa. E isso vira um inferno na nossa vida. Para tratar isso, gente, só aconselhamento psicológico. E aí você me desculpe, não há coach no mundo que vai resolver isso, beleza? Por quê? Porque isso exige um nível de aprofundamento muito maior. Você precisa querer se conhecer. Não existem crenças limitantes, me desculpe, tá? Que vão te fazer resolver o seu problema de ansiedade generalizada, tá bom? Então, assim, dito isso, sim, eu sou psicóloga, sim, eu acredito que existem profissionais gabaritados, que sabem o que estão fazendo, mas 90% dos coaches, eles não vão resolver o seu problema, nem o livro de autoajuda, beleza? Dito isso, e já enervando metade das pessoas do mundo, né, vamos continuar. O que é a depressão, né? Porque assim, há muitos anos eu já fui diagnosticada como uma pessoa com tendência à depressão. Isso tem quadros, né, específicos. Então, assim, eu não vou entrar nessa seara porque, novamente, a gente volta lá no início. Precisa ser diagnosticado por um médico, psiquiatra. O que é a depressão? É uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alterações de humor, caracterizada por uma tristeza profunda, por um forte sentimento de desesperança,
por distúrbios de apetite e sono, ou seja, fome demais, fome de menos, insônia ou sono demais. E baixa autoestima. Ela pode ser provocada por uma disfunção genética. Então, eles ainda não chegaram nessa conclusão de que a depressão tem causas genéticas, tá bom? Então, isso aqui tem alguns estudos que dizem que sim, outros que dizem que não. Mas o que a gente tem que tomar muito em consideração é que a pessoa depressiva não é aquela pessoa que chora o tempo inteiro, não é aquela pessoa que, sabe, não quer fazer nada, é aquela pessoa que tá o tempo inteiro assim, oh, mundo cruel, lembra da hiena? Não é essa pessoa. A pessoa depressiva, ela sente tudo isso, em alguns momentos ela externa isso, mas isso não é uma característica visível. O que é visível, normalmente, juntando todas essas situações, é a irritabilidade. Então, é aquela história, nossa, a pessoa está impraticável, a pessoa está insuportável, sabe? Acordou com os 2 pés esquerdos. Sim, a gente tem o direito de acordar com 2 pés esquerdos, sim, né? Mas isso é uma situação recorrente. E isso é um caso que precisa ser tratado. Então, dito isso tudo, esse vídeo vai ficar muito grande. Me perdoem as pessoas que não gostam porque eu falo demais, mas eu não tenho como dizer as coisas pela metade, certo? O que a gente precisa saber? A gente precisa consultar um médico, a gente precisa ter nosso histórico de quantos hormônios eu tenho, se os meus hormônios estão funcionando, sabe, se a minha menstruação está regular ou não está, sabe, se eu posso fazer algum tipo de reposição hormonal, porque, por exemplo, no meu caso eu não posso, né, então eu não posso fazer nenhum tipo de reposição hormonal feminina, digamos assim, eu tenho que fazer toda essa recomposição por meio da alimentação. E aí, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, eu faço um outro vídeo falando sobre essas alternativas à impossibilidade ou à não querência, né, se é que essa palavra existe, de você não fazer a reposição hormonal sintética, né, sim, tomando os hormônios efetivamente. Muito bem. Como é que a gente trata? Então, a gente volta pela enésima vez, consultando um médico em primeiro lugar, fazendo todos os exames, consultando um psiquiatra ou um médico clínico que te dê alguma orientação e, sim, fazendo terapia. São quase que uma tríade obrigatória, tá? Não há como a gente fugir disso. Eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Tendo. Não é todo mundo que tem R$ 150 para dar a cada semana para a gente conseguir sair desse buraco que vira a nossa vida e a situação. Vou te dar uma alternativa. Se na sua cidade você tem faculdades de psicologia, ou se 50 quilômetros da sua cidade tem uma faculdade de psicologia, vá lá. Todo psicólogo, para se formar, ele precisa fazer um estágio na clínica. E isso significa que não é que ele vai te dar o tratamento de graça, mas ele vai te oferecer um tratamento orientado por professores a um preço módico. Tá? Então, aqui em Brasília mesmo, o IESB fornece, CEUB fornece, o UNB fornece. Então, você pode ir a qualquer uma dessas faculdades e entrar na clínica de psicologia e falar assim, eu queria saber sobre o atendimento à população. Do mesmo jeito que você tem na área jurídica, você tem na psicologia, você tem na medicina, você tem na odontologia. Então, vá atrás de alternativas que te deem um suporte para passar dessa etapa, porque é uma etapa muito difícil, gente. Concomitante a isso, no meu caso, me foi passada uma medicação, sim, porque eu tive as 3 coisas ao mesmo tempo. Eu tive crise de ansiedade, eu estou no climatério e eu estava, né? Ou seja, eu estava numa crise depressiva. Então você imagina, todos esses pontos a gente tem um aumento da irritabilidade. Imagina como é que eu estava. Eu estava uma pilha de nervos, uma pilha completa de nervos. E isso é desencadeado por N fatores, certo? E essa irritabilidade, essa ansiedade e a depressão também são desequilíbrios químicos do cérebro. Então não ela está de frescura. Não, ela não está de frescura. Tem alguma coisa que não está funcionando bem. Se não está funcionando bem,
quando você, por exemplo, tem pressão alta e você toma remédio para pressão, por que quando algo não está funcionando bem no seu cérebro e a solução, uma delas é você tomar remédio, por que você não toma? Porque a gente acaba naquela situação de eu não sou doida, não sou maluca, para que eu vou tomar remédio? Para que eu vou consultar um psicólogo? Porque você precisa ficar bem, é por isso. Do mesmo jeito que quando a gente entrou na adolescência, a gente era assim, 90% das pessoas, tá, gente? Era o terror, era impraticável, era desesperador. Nós estamos numa adolescência reversa, se é que se pode dizer assim. Mas é exatamente, ou seja, nós tivemos uma explosão hormonal na adolescência e agora a gente tem uma explosão hormonal para te dizer, acabou, colega. E nesse acabou, tem todas as questões psicológicas, gente, da gente olhar e falar... eu, por exemplo, nunca quis mais ter filhos, eu só quis ter um filho e pra mim tá ok. Mas, por exemplo, há quem deseje muito ter filhos. E aí você entra no climatério sem ter filhos. É muito frustrante. Você começa a perceber que as coisas estão caindo mais rápido do que você imaginava. Os cabelos brancos estão ficando mais brancos do que você imaginava. Você tem mais rugas do que você quer ver ou admitir. É um processo natural. Eu acho que o primeiro passo é exatamente esse, a gente se conscientizar que isso é um processo natural. Se eu hoje estou com 47 e estou entrando no climatério, tem mulheres que entraram antes dos 40 e tem mulheres que vão entrar aos 60. É de pessoa para pessoa. Só que a gente precisa aprender a lidar com isso e aprender a retirar esse tabu que é imposto, como ela está atacada. Ah, isso é frescura. Porque sim, a gente ainda escuta muito isso. Nas grandes cidades, a gente tem uma maior aceitação da depressão, sabe? De todas as questões envolvidas no climatério. Imagina, tá um frio do cacete, 18 graus lá fora e você tá assim, puta que pariu, que calor. É doida, né? Não, gente. É um calor que vem de dentro para fora. Você não sabe como explicar. É um negócio desesperador. Você começa a suar estando 15 graus do lado de fora. Então, essas questões precisam ser tratadas. A gente precisa se dar ao direito de falar sobre isso e não colocar isso debaixo do tapete. E a primeira forma, o primeiro jeito que a gente tem de fazer isso é aceitando que sim, isso vai acontecer, a não ser que a gente morra antes. Desculpe, a realidade nua e crua, mas é essa. Isso vai acontecer com todas nós. E a gente precisa se dar ao direito de sofrer e de buscar um tratamento adequado para isso. Se a gente tem espinha, a gente não vai tentar sumir com a espinha? Se a gente está gorda, a gente não tenta emagrecer? Ou se a gente está magra, a gente não tenta engordar? Se a gente está com algum problema em que às vezes, aos limites extremos, me impossibilita de conviver com as outras pessoas, por que eu não vou tratar? Por que eu vou fingir que isso não está acontecendo comigo? É muito mais frustrante para a gente quando a gente não consegue resolver as coisas. Então, linhas gerais, gente, o meu tratamento se resumiu a isso. Eu fui ao endocrinologista, verifiquei todas as minhas taxas, eu fui ao psiquiatra, e ela me receitou o remédio que é para equilibrar a função, né, da serotonina e da ocitocina, ou seja, aqueles hormônios que nos dão, aspas, prazer, ou seja, que nos fazem enxergar a vida azul e não cinza. Então, ela me passou esses remédios e eu estou fazendo sim um acompanhamento psicoterápico, além de cuidar com mais cuidado da minha alimentação, porque sim, existem alimentos que pioram essa situação. Café. Eu não tomo café, mas eu amo chocolate. Chocolate é um alimento que desencadeia algumas coisas. Coca-Cola e uma série de outros que eu, enfim, não me lembro nesse momento. E, por último, para fechar, atividade física. Se você não consegue comprar um remédio que custa R$140 ou custa, no genérico, R$40, faça atividade física. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Ande, caminhe, só caminhe. Caminhe meia hora todo dia, mas caminhar, gente, não é caminhar igual a gente caminha no shopping não, tá? É caminhar para suar.
Quando a gente sua, a gente faz com que os nossos hormônios, aqueles, a serotonina, a ocitocina, eles comecem a ser produzidos pelo organismo. E isso é fundamental para o nosso bem-estar. Então, linhas gerais, gente, é isso. Se vocês querem alguma coisa um pouco mais aprofundada de algum desses assuntos, por favor, deixa aqui embaixo, deixa o seu joinha também, manda esse vídeo para aquela sua amiga que a gente sabe que está passando por essa fase, mas não quer encarar, ou às vezes até quer encarar, mas não sabe que caminho tomar. Manda esse vídeo para ela, manda para aquele seu amigo que é super gente boa, que está preocupado com a mulher dele, manda para ele também. Então, assim, são alternativas que a gente precisa buscar para passar por essa fase também, porque ela vai acontecer para todo mundo, ela vai acontecer para todas nós. Então, esse é o meu recado de hoje. Peço novamente desculpas pelo atraso de ontem, mas é porque eu estou fazendo um outro curso também, e aí eu tinha uma série de coisas para fazer. Vocês estão vendo aqui atrás, a casa está toda bagunçada ainda, porque eu vou realmente aproveitar as férias para pôr tudo em ordem. Tenhamos fé. E é isso, meus amores, assim, eu espero que seja um pouco, que tenha sido esclarecedor para vocês. É um vídeo muito comprido, realmente, mas eu acho que é um vídeo que a gente precisa prestar atenção, é um assunto que a gente precisa prestar atenção sempre. É isso, eu agradeço muito a sua participação aqui, eu agradeço muito o seu joinha, eu espero que você já tenha deixado ele aí. Eu agradeço muito a sua presença aqui, a sua presença no Instagram, e um grande beijo, até o próximo vídeo, e aí a gente vem com algumas novidades que eu vou contando para vocês lá no Instagram. Um beijo e até lá!